Bem-vindo ao Goltec. No vídeo de hoje a gente vai falar do iOS 18.2, a sua versão Beta 3. Sim, chegamos à Beta 3. Já está bem interessante a versão, bem mais estável que no começo. E antes de tudo, eu vou colocar para vocês aqui o build da versão. Esse é o iOS 18.2, a versão é 22C5131E. O que isso significa? Quanto maior a letra, mais longe estamos da versão final. Então, quando ele estiver lá pela letra A, B, é a versão que vai estar mais estável. Mas, também preciso dizer para vocês quem pode instalar essa versão. Se você tem um iPhone, a partir do iPhone SE de segunda geração e até o iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus, você pode instalar o iOS 18.2. O que você não vai ter é a versão do Apple Intelligence, porque aí você só vai ter Apple Intelligence a partir dos iPhones 15 Pro, 16, 16 Pro, 16 Plus. Os outros iPhones, infelizmente, não têm o suporte ao Apple Intelligence. Então, vamos às alterações, apresentar para vocês o que eu percebi. Geralmente estou usando os aparelhos antes de colocar para vocês o que a gente tem percebido aqui das alterações do iPhone. Então, agora você pode, através do seu bloco de notas, jogar uma imagem do Playground. O Playground é aquele que vai fazer as imagens por inteligência artificial. Então, eu vou simular para vocês. A Lake in Sunny Day. E aí que eu faço? Eu marco isso daqui, ó, e venho aqui para o lado, tem a opção Add to Playground. Na verdade, ele vai abrir o Playground dentro do meu Notas. Você pode ver que ele não abriu o aplicativo. A modificação aqui é a seguinte: antes estava dizendo criar uma imagem, agora não, ele está dizendo adicione ao Playground. Então, é um ajuste que eles têm feito com o iOS 18.2 na sua versão Beta 3. Eles vão testando até que saia a versão final. Então aqui ele está colocando, ó, ele colocou num desenho em aquarela. E eu posso escolher ele, Add More Cloud. Aí pedi para ele adicionar mais nuvens e ele colocou aqui, ó, More Cloud, a Lake Sunday, Add Peoples. Vamos ver? Pedi para adicionar pessoas. Aqui ele não adicionou as pessoas, tá vendo? Aí o que você faz? Você dá um negativo que não ficou bom. Porque eu geralmente avalio, tá, pessoal? Porque assim, essa daqui é uma versão beta. Eu acho interessante a gente colocar aquilo que está acontecendo para eles poderem resolver. Um aplicativo que foi essencialmente alterado foi o Fotos. Mais uma vez, a Apple tem trabalhado no Fotos, eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontecia antes? Quando eu clicava na foto, ele dava um zoom. Hoje, ó, eu estou clicando, ele não dá mais esse zoom, ele fica normal. Então, se você testar o seu iPhone aí, que não está com o iOS 18.2 Beta 2, você entrou na foto, ele vai dar o zoom. Para dar o zoom, você vai ter que fazer aqui o movimento de pinça, então ele não dá mais o zoom automático. Outra coisa que eu percebi é que depende da foto, isso daqui está completamente equivocado. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Ó, isso daqui eu dei um print num dos vídeos que a gente colocou do iOS 18.1 em outra beta. E aí você pode perceber, ó, que a parte aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, isso daqui, é a parte de reconhecimento de escrita. Ele vai reconhecer os caracteres. E ele está junto da lixeira. Então aqui a gente tem um problema de design, que eu acredito que nas próximas versões a Apple vai refinar. Então assim, eu corro o risco de quando tentar pedir para funcionar o OCR, eu jogar a imagem no lixo. Qual solução que a gente pode dar para isso? Eu pego, coloco para cá, mudo a orientação do iPhone, eu poderia tentar clicar sem jogar o arquivo na lixeira. Então aqui, ó, quase eu não consigo clicar para funcionar o OCR dentro do iOS 18.2 na sua versão Beta 3. Espero que isso aqui eles corrijam, porque isso aqui é uma falha bem grande na consistência do aplicativo Photos. Outra alteração também é que agora a gente tem aqui, ó, uma diferenciação do nosso ícone, ele está um pouco mais arredondado na ponta. É algo que eles estão refinando o design, então eu não sei aqui se vai manter ou não, porque muitas vezes eles fazem alteração e acabam tirando. Então aqui está um pouquinho mais arredondado. Se você olhar no iPhone de vocês e comparar, vai ver que houve alteração no ícone, e a gente não tem como garantir que isso daqui vai ficar em definitivo ou não. Então, eu entrei aqui agora no Reddit para mostrar que eles estão também aprimorando a parte da conexão com o ChatGPT, incluindo até alteração de ícone. Eu vou mostrar para vocês.
Se vocês não conhecem agora, o Apple Intelligence tem suporte ao ChatGPT. Então é como se você tivesse o ChatGPT em todo o seu iPhone, quando você tem parte de escritas. Então eu tenho aqui, ó, é como se você tivesse o ChatGPT em todo o seu iPhone, quando envolve escrita. Então eu vou colocar para vocês, a gente vem aqui em Writing Tools, que é a parte de ferramenta de escrita, você vem aqui para baixo e Compose. Quando você vem em Compose, é sinal que você está conectado com o ChatGPT. E aí, se vocês perceberem no vídeo anterior, que a gente mostra o Beta 2 do OS 18.2, vocês podem perceber que o símbolo do ChatGPT agora está em preto e branco. Anteriormente, ele tinha a mesma característica do Apple Intelligence, que era colorido, que acompanha o visual da Siri, e essa cor aqui, não sei se vocês percebem, ela está alterando. Então agora está mais azulado, depois vai para laranja, depois fica um pouco mais rosa e assim por diante. Então, eu acredito que deve conseguir pegar na filmagem a alteração de cor, e o ChatGPT, para a gente fazer essa função, ele tinha isso, mas lembrando que o logotipo da OpenAI é em preto e branco, então isso daqui está correto. Então aqui eu posso pedir, por exemplo, para traduzir esse texto, traduzir para português, e aí ele vai fazer a leitura. Então aqui, ó, que estava em inglês, eu moro a mais de 3 horas da App Store, mas próxima. Mas tive a chance de passar para uma viagem de negócio, peguei todos os meus telefones antigos para troca, coloquei todo o cartão de saldo, e aí ele comprou um Mac Mini com chip regular, né, o M4, padrão, equipado por $115, pessoal. Mas vocês podem ver que ele conseguiu aqui converter e traduzir dentro do contexto, e eu posso copiar o que ele gerou e jogar num bloco de notas, por exemplo. Essa ferramenta é muito útil. Eu também, por exemplo, consigo resumir notícias. Então, eu vou dar um exemplo agora de um site em português. Então, eu peguei aqui uma notícia do Globo.com, é a primeira que tem. Acho que ele está carregando ainda, pelo que eu vi aqui, mas acho que está carregando só imagem e outros links. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem duas opções, tá? Você pode dar um Select All aqui, e aí ele marca tudo. Ou o outro modo que eu prefiro mais, que é o seguinte: você clica aqui na esquerda e coloca em só na parte de leitura. E aí o que você faz? Você vem aqui, ó, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você dar um Ctrl A aqui, ó. Então eu peguei essa notícia gigantesca, coloquei nas ferramentas de escrita, coloco em Compose para a gente acessar o nosso ChatGPT e coloco resumir o texto. Se você colocar só resumir, ele também vai entender, tá? Clicou, o Intelligence começa a trabalhar e vai trazer o resumo para você. E aí você pode ver ele trabalhando, tá? E então ele colocou aqui, ó, o resumo da notícia. E em alguns casos, tá? Se você, por exemplo, estiver trabalhando num texto, no Notes, por exemplo, no Notas, ele vai tentar interagir com você nesse texto com o que a gente chama de Copilot. Então, vou mostrar também para vocês. Então, eu tenho aqui um texto longo, vem aqui, dê um Select All. Na parte do Notas, vocês podem verificar que o iPhone está mais integrado com a parte do Apple Intelligence. Ele já dá, por exemplo, aqui, ó, o ícone do Apple Intelligence, escrever, mudar o tom, mas como ainda não tem o Apple Intelligence em português, nós utilizamos ele em inglês. Então, clico aqui, ó, que ele vai abrir a ferramenta de escrita, vou lá para composição e vou pedir assim, na parte de composição com o ChatGPT, adicione um parágrafo com a experiência do usuário. Ele está lendo o texto, está trabalhando em cima e vai me dar aqui uma opção a isso. E aí vocês podem perceber que ele já me dá sugestões aqui, ó. Compare com outros competidores. Então ele vai adicionar essa parte do DOM. E aí você pode perceber que no texto também ele colocou ASUS Mini PC, ele deu uma outra característica no próprio texto com competidores, Windows, Linux, comparação com o HP, EliteDesk e assim por diante. Você consegue trabalhar o texto dentro do seu bloco de notas. E eu tenho testado também com o meu iPad, por causa do Apple Intelligence, virou a minha principal ferramenta de trabalho. Eu vou colocar um vídeo para vocês nas próximas semanas de como alterou isso. Eu posso também fazer isso dentro do Word, por exemplo. Então, você está trabalhando um documento e pode utilizar o ChatGPT dentro dele, que é muito parecido com o que a Microsoft tentou vender com o Copilot. Só que o Copilot dava muito erro de conexão e eu acabei desistindo. Eu fiquei
2 meses utilizando o Copilot e não gostei da experiência. Mas vocês podem estar perguntando, então, por que eu voltei para cá, que eu senti nesse Beta 3 uma melhor fluidez de como o ChatGPT está interagindo, com o Apple Intelligence. Então, eu acredito que até o lançamento da versão final, isso daqui vai estar bem redondo. Outra coisa interessante é o seguinte, agora quando eu vou escrever aqui procurando alguma coisa, a pesquisa ficou bem melhor, tá? Eu estou utilizando em inglês porque eu quero as funções do Apple Intelligence, então eu vou colocar aqui bateria. Então ele já me deu tudo como batch, já foi direto para o ajustes, ele me diz onde que está, apps, é onde eu já posso ir direto. Então, por exemplo, no lugar de eu entrar dentro de ajustes, bateria, percentual, eu já venho aqui, ó. Ele já vai entrar direto aonde que eu quero estar, que é no percentual de bateria. Então, é algo que está mais integrado, parece que ele indexa melhor essa atualização. Então, eu senti também uma melhora nisso daqui no Beta 3. E ao consumo, tá, pessoal? Eu instalei ontem a versão, agora são 11h50 da manhã e eu tô com 63%. Em um dia eu tive 10 horas de tela ativa, que é bastante coisa. Então dá para dizer que o consumo está até um pouco mais regulado do que o Beta 2. Eu não sinto também o aparelho tão quente toda hora. Só que toda vez que eu utilizo a parte do Apple Intelligence, ele esquenta bastante. E aí vocês devem estar se perguntando quando deve sair novas betas e quando deve sair o lançamento. Eu acredito que teremos uma Beta 4 no dia 18 de novembro. Já no dia 25 de novembro, a gente deve ter a Release Candidate. E no dia 2 de dezembro, começo de mês, deve estar saindo a versão final para você instalar no seu iPhone, se você não quer arriscar em beta. Espero que tenham gostado do vídeo. Coloca aqui se você já está testando essa beta, se você tem interesse de utilizar o Apple Intelligence, o que você achou de como a Apple tem trabalhado nesse novo sistema operacional, e os aguardo no próximo vídeo. Se inscreve no canal, que é bem importante para nós. Até mais, pessoal!